Bom, então a nossa aula de hoje a gente vai ver uns temas que são uns temas, como posso dizer, se tem muita opinião, acaba causando certas polêmicas, mas isso é importante. Isso é importante para o conhecimento. Bom, o Yaakov já estava lá no Egito, passou 17 anos, já estava para ir para outro mundo, chamou seus filhos para dar justamente a bênção final para cada filho. E assim ele foi falando. Falou de Reuben, aí ele falou Shimon e Levi, que eram irmãos, que o nome dele não estivesse junto da reunião desses dois, que representavam como posso dizer, uma ciúme exacerbado, tá certo? E nessa fúria deles, mataram pessoas que mataram em Shechem. Bom, o Jacó não estava, digamos assim, apoiando o que tinham feito lá. Aí chegamos no quarto filho, que é o de Judá. O de Judá já é uma bênção um pouquinho maior. Lá diz, Atá Yodurra Achecha, a ti vão te louvar teus irmãos. Aí ele diz que o cetro não sairá de Judá, nem os Mechoquequim, ou seja, aqueles que determinam a lei, ad que avô Shilô, até que venha Shilô. Até que venha Shilô. Bom, aqui a gente tem várias interpretações para a palavra Shilô. A gente vai se ater um pouco agora nessa parte aqui da aula. O que é Shilô? Bom, em muitas traduções, em muitos comentários rabínicos, inclusive do Talmud, é uma referência ao reinado do Messias, até que venha o reinado do Messias. E dizia ele a reunião dos povos, que pode ser de todos os povos, ou então a reunião de todas as tribos. Também é assunto para comentários. Então, o que é o reino do Messias? Ad que avô Shilô, o reino do Messias. E por que ele é chamado de Shilô? Aí, o que é Shilô? Shilô é o nome de um lugar na Israel, tá certo? Onde a tenda, onde o Mishkan ficou uma época. Bom, Shilô. Shilô, como Rashi, no comentário dessa mesma passagem, divide em duas palavras. Shai, Lo. Shai quer dizer um presente, Lo, para ele. Ou seja, como ele representa o reinado, ele é o rei, então até que venha trazer o presente devido à majestade, devido ao rei. Então, isso é uma referência ao reinado de Machia. Outros vão dizer outra coisa, outros vão dizer que Shiloh se refere àquele profeta chamado Ahiá Hashiloni, de Shiloh, que está lá no livro dos reis, se eu não me engano, logo após a morte do rei Salomão, mas tem uma história lá. Então, quando se dá a divisão do reino, o profeta que ungiu, o que seria o rei das tribos do norte, esse profeta era o Ahiá Hashiloni. Então, segundo seu outro comentário, seria uma referência de que o cetro estaria com Judá até que viesse um profeta, esse profeta de Shiloh, e aí sim ia dividir. E a reunião dos povos seria das 10 tribos, mais do que as duas tribos que ficaram, Judá e Benjamim. Então, um comentário mais ou menos esse. Outros dizem que Shiloh seria uma referência a Shelah. Shelah era aquele filho de Judá que ele não deu para se casar com a Tamar. Lembra aquela história? E ele acabou se confundindo com a Tamar, pensando que ela era uma mulher de vida fácil, entre aspas, e foi ter com ela. E acabou nascendo Pérez e Zera. E se diz que de Pérez deu a geração do rei Davi e, por consequência, chegaremos até Mashiach ben Davi, até o de Messias, filho de Davi. Bom, então bora tentar entender agora o que é o reino do Messias. Reino do Messias. Bom, o reino do Messias é assim. Na Torá, onde você lê o Pentateuco, a gente vê que tem pouquíssimas referências ao reino do Messias. A gente pode encontrar alusões até essa passagem. Por exemplo, Ad que avô Shiloh,
não está falando assim claramente do que a gente entende por Messias. Até que venha o rei. Que rei? O rei Messias. Mas esse é o comentário que está dizendo. Mas digamos que seja assim. O rei Messias, como não é muito falado no Pentateuco, ele é falado aonde, então? A gente vai ler os profetas. Aí é muito citado o profeta Isaías. O profeta Isaías, o livro dele é dividido em duas partes. Do capítulo 1 até o 39, seria, digamos assim, basicamente o profeta Isaías mesmo que escreveu. E do capítulo 40 ao 66, que é o final do livro dele, já os discípulos, digamos assim, do profeta, teriam concluído o livro. Discípulo de discípulo, tá certo? Isso faz uns 200 anos depois. E assim, do que o profeta tinha dito, até o 39, eles acharam que aquilo foi cumprido 200 anos depois, então eles adicionaram do 40 ao 66 essa parte, que estamos numa outra época, a época do retorno de Israel do cativeiro da Babilônia e a reconstrução tanto do reino como também do segundo templo. Certo? Então, o Isaías, no capítulo 7, 9, 10, né? Lá ele fala algumas profecias. As profecias que o Isaías fala ali, ele usa, assim como também o profeta Oséias, os seus filhos como sinais de profecias. Então, o profeta teria 3 filhos mencionados lá. Um chamado de Shear Yashuv, em português, um resto voltará, como consta algumas bíblias traduzidas. O segundo seria Immanuel, quer dizer, Deus está conosco. E o terceiro, o filho de um nome maior, Maher Halal Hashbaz, rápido, pilhagem, saque, uma coisa assim. E cada um desses filhos dele representariam profecias para o povo de Israel, então para Judá, tribo de Judá, que era do reinado lá do descendente do rei Davi. Quem era o rei nessa época? Bom, era o rei Ahaz, chama de Acaz em português, que era pai do rei Ezequias. Então, nessa época, estava em ascensão o Império Assírio, já tinha destruído vários outros povos, estava chegando a destruir as 10 tribos de Israel e desterrá-las, já levava ele lá, e a próxima vítima seria quem? A tribo de Judá. Então foi um momento dificílimo para a tribo de Judá, onde teve bastante substância de atitude o profeta Isaías nessa época aí, nesse período aí. Fortaleceu o rei e tudo mais. Bom, então ele colocou na profecia dos filhos dele, Shear Yashuv, um resto voltará. Resto de quem? Era uma profecia sobre as 10 tribos que foram desterradas, mas com o resto voltaria. E ele, lá no capítulo, se não me engano, 14 e 15, ele repete e cita o que seria a profecia, que esse resto estava voltando para a tribo de Judá, ou seja, aqueles israelitas das 10 tribos que foram desterrados, foram levados e viraram até lendas, as 10 tribos perdidas, alguns voltaram e se inseriram dentro da tribo de Judá. Outro, o Immanuel, Deus está conosco, que era uma profecia para a época do rei Ezequias, de que, apesar do avanço assírio, Deus está conosco e nos salvaria da mão do Império Assírio, como de fato aconteceu. É dito que o rei mandou cercar Jerusalém e que depois houve uma mortandade no exército do Império Assírio, várias mortes lá, e o texto da Torá lá, alegadamente, um anjo de Deus assim fez. Quando o rei assírio viu de manhã, estava quase todo mundo morto, e teve que levantar o cerco e ir embora, e voltou lá para Nínive, onde depois foi morto lá pelos outros filhos dele. E assim o povo de Israel, o povo de Judá,
foi salvo da mão de Israel. Então, Deus está conosco. E o terceiro filho, Maher Halal Hashbaz, representava a pilhagem e o saque que foi feito nas 10 tribos. Pilharam tudo lá, tudo mais. Então, ele cita no capítulo 8, versículo 18, ele diz: eu e meus filhos somos sinais e prodígios para o povo de Israel. Então, ele está dizendo exatamente o que aconteceu lá. Então, isso aconteceu com ele. Já no capítulo 9, ele diz lá, porque nos nasceu um menino, e sobre o seu ombro estará, pode dizer, o reino. Quem é esse menino que está se referindo? É o nascimento, ou no caso, o menino que está para reinar o Israel, que era o Ezequias. O seu pai, Ahaz, era um rei, entre aspas, perverso, porque não seguia as normas da Torá, enquanto que o Ezequias acabou tendo uma boa formação, acabou servindo realmente daquela projeção que o profeta fez para a época do reinado de Ezequias. Então, todo o livro do profeta Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 39, está se referindo ao rei Ezequias. Todas aquelas profecias a respeito do rei Ezequias. Tanto é que, a partir do capítulo 36 do profeta Isaías, lá ele é como se fosse tirado parte do livro dos reis que relatam essa história do rei Ezequias e essa vitória sobre o Império Assírio, da maneira que se deu, de uma maneira assim, milagrosa, de uma maneira milagrosa. E, de fato, isso aconteceu historicamente. Jerusalém não foi conquistada pelo Senaqueribe, que era um dos reis mais, posso dizer, violentos, perversos do Império Assírio, até da humanidade. Então, ele representava isso que o profeta Isaías tinha projetado para a época dele. Aí depois fica doente, estamos no capítulo 39, aí ele recebe reis da Babilônia, e a Babilônia tinha, nesse período, se revoltado contra o Império Assírio, estavam visitando o rei Ezequias para fazer aquelas alianças. Foi quando o profeta está mostrando o teu tesouro para esses mensageiros da Babilônia, pois fica sabendo que mais adiante a gente vai cair na mão dos babilônios. Quando depois de 200 anos a gente cai na mão dos babilônios, aí os discípulos do profeta, tá vendo? Que cumpriu o que o profeta tinha dito lá antes. Então, aí vão concluir o livro do profeta Isaías, colocando de 40 até o 66 o cativeiro na Babilônia e a saída do povo de lá e o retorno para a terra de Israel. Bom, então, essa é a primeira parte. Essa segunda parte, a partir do versículo do 40, é falado lá em nome do profeta, mas logicamente que não é mais do profeta. Então, lá levanta-se o ânimo do povo que estava cativo na Babilônia, considera todo o povo como um servo de Deus, está lá em 41, depois tem 42, 43, quase se falam essas expressões lá. Até a gente chegar no capítulo 53. 53. Que é um capítulo bastante utilizado pelo cristianismo, que fala sobre, vamos chamar entre aspas, servo sofredor. E que, segundo o cristianismo, seria uma indicação que seria um servo sofredor para poder expiar os nossos pecados. E que na exegese judaica, ou seja, então, e na visão, e até do próprio profeta que a gente vê lá, tá certo? A gente vê não, que isso era uma referência à parte do povo de Israel, que era justo, estaria pagando também pela parte perversa do povo. Então, ele traz lá todo um 53, e assim, e o profeta continua. O profeta continua falando, a gente vai até o 66. E se fala, inclusive, o nome do libertador do povo de Israel nesse período, que é o rei da Pérsia, chamado Cores, em hebraico até no persa, e o nome Ciro em português. Então, lá no final do 44, isso do 45, Isaías lá fala abertamente do nome desse rei, Ciro, rei da Pérsia. E o considera
e o considera como um ungido de Deus para fazer essa ação. Ungido em hebraico é a palavra o quê? Mashiach. Então, Mashiach de Deus para fazer isso daí. Bem, então isso é o de Isaías. Então a gente não tem no profeta Isaías uma passagem clara sobre um Messias do futuro. Estamos falando de Messias da época dele lá, que foi o rei Ezequias. Ele projetou muita coisa boa, e depois os discípulos viram na figura do Ciro uma parte também, então, o Messias daquela ocasião lá. Aqui a gente vai encontrar o profeta Jeremias, também no profeta Ezequiel, e outros profetas, Oséias, fala disso, Amós. Tudo isso não se tem uma passagem clara sobre a vinda de um Messias. Quando a gente chega no Talmud, que vai condensar essas passagens escritas no Tanakh, tá certo? Lá em Sanedrim, que é um tratado talmúdico, a partir da página 92. Sanedrim 92. Lá se fala, assim, abertamente, ou então, sobre esse tema da chegada do Messias, de um Messias para o povo de Israel. E o que se depreende dessa passagem talmúdica são essas alusões que a gente viu, apesar de não falar claramente, mas essas alusões que se tem no texto bíblico lá relacionado com essa história do Messias. Então, o Messias, aí o Talmud nessa passagem vai comentar, quando é que o Messias chega? Aí cada um vai dar aquelas opiniões, tá certo? Depois diz que não se deve fazer cálculo para a chegada do Messias, racionalizando, porque vai que foi feito o cálculo e o Messias não chegou, imagina a decepção, como aconteceu na história várias vezes. Bom, mas aqui a pergunta básica para nós é a seguinte: o que se espera do reino do Messias? Tá bom, o Messias vem, mas para fazer o que exatamente? O que eu quero do Messias? Bom, a gente ouve muitas e lê também muitos comentários. É dito assim: não, o Messias vem para restaurar o reino de Israel, para reconstruir o Beit HaMikdash, o templo, e trazer de volta tudo aquilo que era feito na época que tinha um reinado e tinha um templo dentro do povo de Israel. Então, essa é a esperança, digamos assim, básica do que se espera que o Messias faça. Bom, então aqui vem umas perguntas agora de difíceis respostas. Isso é tarefa do Messias, que a gente lê lá no Talmud, essa passagem aqui, e depois que os sábios que vieram na sequência escreveram, tarefa do Messias fazer essas coisas. Restaurar o reino e trazer e reconstruir o templo. Bom, a pergunta é, se é tarefa do Messias, como é que pode existir, antes da chegada dele, uma restauração do seu reino? Ou então, do reino chamado hoje de Estado, o Estado de Israel pode surgir antes da chegada dele, cara. Quem é que está fazendo esse papel antes dele? Quem está tirando a tarefa dele? Quem está roubando a glória dele, em outras palavras? Então, isso é uma reflexão para nós. Logicamente, a gente vai continuar, mas para vocês verem para onde passa o problema. Então, numa visão assim, digamos, vamos chamar de mais ortodoxa, é justamente essa questão. A gente não poderia ter agora um Estado que a gente não tenha a chegada do Messias. E isso é papel do Messias, que a gente vê escrito. Se o Messias não chegou, quem são esses que estão fazendo já esse papel de tentar antecipar ou fazer o papel que cabe ao Messias? Então, tem muitos ortodoxos, muitos rabinos, que dizem, não, a gente não pode ter um Estado.
temos que ficar na diáspora até a chegada do Messias. Quando o Messias chegar, a gente vai para Israel. Então, a gente vê muitos grupos ortodoxos morando fora de Israel. Senão, a gente não vai para Israel enquanto não chegar o Messias. Outros desses grupos moram na terra de Israel, mas, como eles dizem, a gente mora na terra de Israel, não no Estado de Israel. O que é importante é a terra. A terra é uma coisa santificada. Esse Estado, para eles, é um Estado profano e não representa nem um pouco a ideia da chegada do Messias e está usurpando o papel do Messias. Então, muitos deles querem fazer parte do que seria a Palestina. Já devem ter visto muitos que foram até onde era o Irã, com aquele Ahmadinejad, que era o presidente lá, apoiar e até, como se diz, fomentar a destruição do Estado de Israel. E para eles já estaria contra Deus. Então, tudo isso é baseado no que está dizendo. É o papel do Messias fazer essas coisas acontecerem. Então, esse é um dilema do judaísmo atual. Em uma outra visão, que é o Rav Kook, e aqueles judeus que usam aquela kippá, sem ser igual a minha, mas de crochê, representam os judeus que defendem essa visão. São pessoas religiosas também. E ele dizia, não, a questão do Messias chegar, na interpretação dele, isso é um processo. Isso é um processo. Então, a restauração de um Estado de Israel é um processo preparatório para se ter justamente um reino. Tem, primeiramente, segundo essa visão, um Estado, com essa característica de república, Estado democrático, não sei o quê, até depois de chegar num Estado de reinado. E vai ter o rei, vai ser o Messias que vai ser o rei lá. Então, essa é uma visão. Segunda visão. E tem uma terceira visão. Uma terceira visão. Bom, a terceira visão, ela está dizendo o seguinte. Ora, eu não posso ter um Estado sem a figura do Messias. O texto é claro quando fala isso. E não dá para eu dizer que isso é um processo. Pelo menos nunca foi falado isso antes. Se fala que o Messias chega e o Messias restaura o reino de Israel. É só o que é falado. Então, nessa terceira visão, eles vão dizer o seguinte, olha, o Messias, ele vem, e o Messias não é o nome dele. O nome de quem chegar, ele não é Mashiach. Mashiach ben Yosef, ou Mashiach ben David, ou Mashiach ben Efraim. O nome dele não é esse. Mashiach quer dizer tipo um título. Que título? De alguém que é ungido para exercer uma função. Na época era a função de reis, tinha também a função de sacerdote, Kohanim, ou às vezes de ser um profeta, a pessoa era ungida para tal, para exercer aquele cargo. Então, quando a gente perdeu a realeza e vieram essas profecias e projeções, digamos assim, não, a gente vai ter novamente a nossa dignidade de volta, a nossa soberania de volta, nosso reino de volta, e o nosso rei, que será ungido para exercer a sua função de rei. Essa aqui é a ideia da palavra Messias. E o nome dele? Bom, o nome dele pode ser o mais variado de nomes. Shimon, Menachem, Shiloh, que a gente falou agora, e outros nomes que fazem parte do povo de Israel. Então, o nome próprio dele, ele tem justamente o que é o cargo dele, representa uma unção. Ou seja, enquanto aqui no mundo... Oi, Rebeca. Estou dando uma aula, filha. Fala com a mamãe. A minha filha não está, ela vai... Tem que buscar ela. Então, justamente, o Messias, tá certo?
no mundo que a gente conhece aqui, ocidental, né, na Inglaterra lá, quando se tem um novo rei, ele é o quê? Coroado. Bota essa coroa, agora ele é entronizado para sentar no trono. No Israel, era a questão da unção. Se untava em óleo, agora ele ia exercer aquela função lá. Bom, então a gente não teve, digamos assim, no atual Estado de Israel, uma unção. Tá certo? Mas nessa outra visão, que é a terceira visão, vai dizer, não, todo chefe de Israel, desde que o Estado foi fundado em 1948, desde que o Ben Gurion decretou lá, junto com os outros, lá, a independência do Estado, tudo tem essa realização de uma profecia. E por que é dito isso? Pelo seguinte, nunca se teve e nunca teve, principalmente dentro do povo de Israel, algo que acontecesse que não fosse pela vontade de Deus. Ora, se o Messias não chegou, como é que Deus ia permitir que eu tivesse um Estado? Essa aqui é a pergunta do contrário. Então, Deus não pode estar ausente nessa história aqui. Eu não posso ter uma visão, no caso, igual a primeira visão que se diz, não, se o Messias não chegou, esse Estado é profano. Tá, mas um Estado judaico profano. E com essas coisas, Deus não ia permitir isso nunca. E nunca houve na história algo parecido com isso. Por que existiria agora? Então, todas as vezes que existia um Estado judaico, sempre foi sob a providência divina, a proteção de Deus. Então, nessa terceira visão, é igual agora, a proteção divina. Então, é Deus que, digamos assim, concatenou para que a gente tivesse justamente esse Estado judaico. Aí, então Messias. O Messias, como estou falando, é um cargo. Todo aquele que é chefe daquele Estado lá está na função de Messias. Mas aí vem algumas perguntas. Mas não tem que ser um rei? Lá o Talmud fala de rei. Rei de Israel? A gente não tem rei hoje. Como é que fica isso, então? Então, anotem bem. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Tem 2 versículos lá, eu não lembro agora bem, mas vocês vão, ao ler, vocês vão perceber, que fala do rei Davi. Do rei Davi. Como uma referência, então em Ezequiel, estamos na época da Babilônia. Já se fazia quase 500 anos da morte do rei Davi. E rei Davi representava um protótipo do rei de Israel. Então o profeta está dizendo, não, a gente vai ter alguém como se fosse igual ao rei Davi. E ele será rei em Israel. Usa o termo rei. Rei em hebraico é a palavra Meler. Vai ser rei em Israel. No versículo seguinte, ele fala de novo do Davi, e já usa Davi, que seria Nasci. Lahem Leolam. O que é Nasci em hebraico? Nasci quer dizer um chefe, alguém que está no topo do comando. E é utilizado, como a gente vê hoje em dia, tá certo? Como presidente, por exemplo, Nasci Beit HaKnesset, presidente da sinagoga. Então, Nasci Hamediná, presidente do Estado. Então, Nasci, é isso daí. Então, a gente vê que o profeta também fala que o Davi seria uma espécie de Nasci. Por exemplo, aquele Bar Kokhba, que fez aquelas guerras contra o Império Romano no ano 130 e que teve vitórias, foi aclamado pelo Rabi Akiva de Messias do povo de Israel. E as moedas cunhadas por ele, que foram encontradas, tá certo? Lá fala assim, ó, ano 1 da redenção de Israel, Shimon, que é o nome dele, nasci chefe de Israel. Vamos chamar de chefe de Israel. Então, sequer tem um chefe em Israel. E a pergunta é, agora aproveitando essa colocação do Rabi Akiva, a pergunta é,
esse Bar Kokhba tinha uma descendência clara do rei Davi para ser rei de Israel. E se não tinha, como é que o grande sábio do povo de Israel o considera como Messias de Israel? Está lá claramente. A gente aprende daqui. O que o Rabi Akiva estava nos mostrando era que, se alguém conseguisse uma independência para Israel, assim, a gente se autogerisse, que era o importante, quem estivesse comandando estaria no papel ou na função de Messias. Foi o que o Rabi Akiva fez, o sábio fez. Quando viu aquele lá, o Bar Kokhba ter as vitórias, aí e conseguiu dar independência, aí é o nosso Messias, ele. Quando porventura se perdeu as guerras, tá bom, foi o Messias, não é mais, a gente perdeu tudo. Mas do Rabi Akiva a gente aprende o que é importante da história do Messias. O que é importante é eu conseguir autogestão. E a gente conseguir, de fato, ser emancipado, ser independente. Tudo isso para quê? Agora que vem a parte mais importante. Por que é importante para nós, tanto para a primeira opinião, para a segunda opinião e a terceira opinião, que a gente tenha a chegada do Messias? Ou Messias, como o rei que me é falado lá, ou como um processo, falou a segunda opinião, ou como a terceira opinião, que pode ser um chefe de gente. Tá, mas qual é o objetivo? Qual é o objetivo da chegada do Messias ou de toda essa redenção do povo? Qual é o objetivo disso? Bom, o objetivo, essa é a parte mais importante, é essa. Nós temos Olam Hazé, este mundo, e Olam Rabá, o outro mundo. Que, do ponto de vista histórico, linear, é uma linha na história que, quando chegar nesse ápice, a gente vai chegar no que é chamado de Olam Rabá. Tem a criação do mundo, Adão e Eva, tem Noé, tem os patriarcas, tem os profetas, tem a Torá, tem os reis, tem exílio. Aí vai chegar no final, para a gente conseguir o Olam Rabá. Como é que eu consigo o Olam Rabá? O Olam Rabá eu vou conseguir através do cumprimento das mitzvot, Baolam Hazé, deste mundo. Ora, se eu estou exilado, se eu não estou emancipado, se eu não sou independente, eu não posso cumprir a Torá direito. Por exemplo, a gente mora aqui na diáspora. Imagina aqui na diáspora a dificuldade que a gente tem de cumprir a Torá. Várias. Pelo trabalho, tudo é difícil. A alimentação, tudo é difícil. Então, se eu estou no exílio, o meu mérito é baixo. O mérito é baixo. E como é que eu vou conseguir o Olam Rabá, então? Então, a gente precisa que chegue o Messias, que me dê essa autogestão, que me dê essa independência, essa emancipação. Para quê? Agora num Estado judaico, Shabat é feriado. Eu tenho como guardar devidamente o Shabat. Vou no supermercado comprar, 90% ou 100%, tudo é caixeiro, não tem esse problema de não ser caixeiro de uma coisa. Chega as festividades, Pessah, Shavuot, Sukkot, tudo é feriado. Então, lá, o meu mérito pode aumentar. Aumentando o meu mérito, eu vou ter possibilidade de alcançar o Olam Rabá. Então, a chegada do Messias, tá certo? Não é uma coisa apoteótica, ele não é o fim. Ele ainda faz parte do meio para eu chegar no fim. O fim de finalidade, que é o Olam Rabá. Então, eu tenho que ter mérito nesse mundo aqui para conseguir o Olam Rabá. Então, é nessa visão, e é a visão verdadeira, que é esperada a chegada do Messias. Tanto na primeira visão, na segunda visão, na terceira visão, o Messias vai chegar para me trazer de volta essa possibilidade para eu realmente guardar a Torá devidamente e assim conseguir o Olam Rabá.
Aí vem várias perguntas. Com a restauração do reino de Israel, lá deveria vigorar novamente as leis antigas. Se foi reconstruído o templo, fazer lá os sacrifícios, tem as leis das plantações na terra de Israel, tirar aquela parte devida que era levada ao templo. Todas aquelas histórias que a gente vê escrito no Tanar serão revividas novamente. A ideia é essa. Que com isso eu consiga ter méritos e alcançar o Lamabá. Então a gente tem três visões. A gente não sabe quem é que está certo. A gente não sabe quem é que está certo. Mas, vendo um pouco da realidade, me parece que a terceira visão, ela é a mais adequada para a realidade. Ou seja, nada acontece sem a vontade de Deus. Nós, antes dessa redenção, que é o Estado de Israel, a gente vivia no exílio. Exílio é a diáspora. O exílio é chamado de Golá, Golá em hebraico. E agora temos a Geulá, que é a redenção. Esse Estado representa isso. Agora, se o Estado é um Estado religioso ou um Estado laico, também faz parte da mesma pergunta, tá certo? Quem responde isso seria a sociedade judaica que mora na Israel. Como a sociedade judaica que mora na Israel e os judeus como um todo, a gente pode dividir em porcentagens, uma boa parte são judeus laicos, então a gente tem um país laico, mais um país judaico, laico, mas judaico, onde o Shabat é feriado, como eu falei, as festividades, situações públicas tem que seguir o que a lei manda. Agora, a nível pessoal, cada um faz o que quiser. Chegou o Shabat, é feriado, a pessoa é laica. Ah, bom, eu não vou na sinagoga, eu quero ir para a praia. Ah, bom, pega teu carro, vai para a praia, tu é livre. Mas não se tem, praticamente, por exemplo, em Shabat, circulação de ônibus. Ônibus interestaduais, ou seja, intermunicipais, de cidade para cidade lá, não se tem durante o Shabat. Então, quem não estiver perto da praia, não tem como ele ir. Tem que ter o carro dele próprio. E aí, a nível pessoal, ele pode fazer o que ele quiser. Alguém está lá em Israel, eu quero comer carne de porco, porquinho. Tu não vai encontrar isso no mundo judaico, nem também no mundo muçulmano, que também não consome carne de porco. Tem que pegar algum cristão, que também tem lá, e que porventura venda carne de porco. Tu tem que fazer um esforço para tu descumprir a Torá. Então, o Estado está me proporcionando, esse é o papel dele, que eu possa cumprir melhor os mandamentos da lei. E assim, aumentando o meu mérito, eu possa conseguir realmente o Olam Abá. Então, essa aqui é a função que se espera de reino do Messias. E aqui a gente pode ver outras perguntas, que a gente pode responder em outras aulas, que é sobre a questão da reconstrução do templo. Por exemplo, acho que foi na terça-feira, foi o jejum Asará Betevet, 10 de Tevet. Aí, para aquelas três posições que a gente falou antes, volta a pergunta. Devo jejuar o jejum Asará Betevet? Essa mesma pergunta aconteceu para quem? Para o profeta Zacarias, como consta no seu livro lá, e tem lá a resposta do capítulo 8. Perguntaram e disse não. Já era o retorno dos judeus para a terra de Israel. Não. Deus transforma esses jejuns de tristeza em alegria. Ou estarmos na terra de Israel emancipados. Ou então com o templo de Jerusalém. Aí vem, eu devo jejuar? Será que o Estado já é o suficiente para eu deixar de jejuar? Eu preciso ter ainda a reconstrução do templo para eu jejuar? Mas quando se tinha o templo, era o segundo templo, eu jejuava esses jejuns. Bom, aí a gente vê os relatos talmúdicos. Quando se tinha emancipação do povo de Israel com o templo, não se jejuava. Quando tinha esse templo, mas não tinha emancipação, se jejuava. Então não está muito relacionado ao templo. Especialmente relacionado à emancipação.
Então, hoje, seria conforme a terceira opinião. Não devo mais jejuar. Eu estou emancipado agora. Então, a gente vê, né, que uma questão de visão do que está acontecendo na história do povo é algo que mexe no teu dia a dia, que mexe na tua ritualística, o que tu deve fazer, deve deixar de fazer. É como se, por exemplo, uma criança chorasse para querer um sorvete. Tu vai e compra o sorvete para ela, ela continua chorando. O que tu vai dizer? Já te dei o sorvete que tu está chorando. Também uma coisa agora para o povo de Israel. Choramos quase 2000 anos que a gente não tinha Estado. Agora tem o Estado, continua chorando ainda de novo. Então, são visões que vocês vão entender e como a gente deve se comprometer em relação a isso. Na visão, primeira visão lá, não, esse Estado não representa nada. Esse Estado não é como se não se fosse de Deus. Então, continua chorando, até chegar ao Estado que tu está esperando que chegue. Mas nessa outra visão, não, tudo vem de Deus, não há dúvida. Então, vocês estão vendo como é que é a atualidade do povo de Israel. E dentro dessas visões que eu estou dando para vocês, tem outras subdivisões que a gente pode ver isso no decorrer das nossas aulas. Mas, basicamente, o que se espera do Messias era isso, era a restauração do reino de Israel, para que a gente pudesse cumprir a Torá devidamente e assim aumentar meus méritos para alcançar o Olam Abá. Se de Olam Abá, ele depende do Olam Hazé. Para eu conseguir o Olam Abá lá, tem o Olam Hazé aqui. Bom, eu vou deixar então as nossas perguntas e, logicamente, que a gente vai voltar nesse tema outras vezes também. Fique à vontade. Rabino, estudar a Torá realmente é uma arte. É uma arte. E a gente, lendo a Torá, a gente vê vários sinais na Torá. Não só os sinais gráficos da própria grafia, Isso. mas vários sinais assim de composição da narrativa. Por exemplo, tem uma narrativa na Torá que fala sobre a tribo de Dan quando não tinha nem filhos de Israel ainda, né? Muito bem. Se não me engano, em Gênesis ou no Êxodo. Gênesis 14. Gênesis 14. Então, quer dizer, tem, por exemplo, tem aqueles sinaizinhos que tem em cima de algumas letras, uma coroazinha. Isso, uma coroazinha. Tem que saber interpretar. Tá certo. Tudo isso aí são detalhes que isso enriquece quando você entende, quando você sabe o que aquilo está significando, isso traz um enriquecimento muito grande para nós. É, fantástico, uma alegria muito grande. Na bênção arônica tem os nuns, né? Isso, exatamente. Fechando a bênção. Por que tá ali? Né? Exatamente. São imensos, são vários aquilo ali. E aí, quando a gente começa a ler, e são textos que não são assim muito correlatos. Você tem que estar buscando a informação, exatamente, o complemento da informação. E eu acho que isso é fantástico. Eu acho que isso é fantástico. As pessoas não podem interpretar a Torá sem ter uma pessoa que já tenha passado pelo estudo dela. É verdade. Não tem jeito. Então, é verdade, tem jeito. Essas aulas são preciosidades muito grandes que a gente, quando você pega, eu fiz algumas anotações aqui, que depois eu vou checar isso, lógico que eu vou checar. É certo. Porque o senhor fala, a gente grava, mas é verdade. A gente é verdade. Dá uma tem que dar uma gravada e ver de perto o que está acontecendo no texto, porque às vezes a gente ouve muitas coisas e muitas pessoas falam muitas coisas, mas quando tu vê assim, um embasamento, às vezes não é tão claro. Exatamente. Então tem que ver o que está escrito, o que fala aqui de fato, o que o sábio disse. Então assim a gente vai se aprofundando, que isso é um assunto, como eu digo para minha mulher aqui em casa, é muito empolgante. É empolgante demais. O senhor falou, é demais. Tu vê uma coisa aqui, tem uma relação mais adiante, depois tu volta, é uma coisa fantástica. E um conhecimento realmente. Fala sobre essa questão do Mashiach, né? Eu acho que
a gente espera Mashiach praticando Torá. Eu acho que Exatamente. eu não fico esperando o Mashiach vir. Eu pratico a Torá, Claro, eu tenho exatamente. eu tenho que me conectar com Deus. É isso mesmo. O Mashiach é um detalhe, É um meio. um meio, É. um detalhe É. para o fim. Exatamente. O fim, a finalidade, beleza. Muito bem. É essa daí. Ou seja, não transformar a espera do Messias na finalidade. Isso. Às vezes a gente ouve isso. Não é A gente isso. ouve isso. Mas não é isso. Ele é um meio para se chegar justamente na finalidade. Tanto é prova, que eu não vou responder para vocês, se vocês souberem, melhor. Mas a pergunta para vocês é o seguinte. A pergunta para vocês é o seguinte, vocês vão pesquisar depois. O Messias, esperado Messias, tá certo? Ele chega, aí vem uma pergunta para vocês. Ele vai ter filhos? E o filho vai ser o Messiazinho? A gente usar uma expressão para vocês entenderem? Então, através dessa resposta, a gente vai entender as 3 colocações que a gente falou antes. E vamos entender, então, de novo, que ele não é a finalidade, ele é o meio. Sim. Se fosse finalidade, não tinha por que ter o Messiazinho. Então, a pergunta, vai ter o Messiazinho? Depois você dê uma olhada para a gente comentar sobre o assunto aí. Só completando, interessante porque Moisés fala que viria um como ele, um legislador, né? Isso. A gente pensa que Moisés foi um legislador. Lá em Deuteronômio, exatamente. Né? Eu acho que a função do Messias, eu acho que é muito essa, é legislar. Davi foi um rei, mas ele não foi sacerdote. Tanto é que ele reinava fora do templo. Né? Exatamente. Mas assim, a visão que eu tenho é, se o Messias ele constrói o templo dentro de uma daquelas 3 visões, isso. Ele não está agrupando ou complementando o Estado como um todo, não que os dois vão se unir, o templo e o legislador. Não é que vai ser uma união, mas eles não se completam. Para que o Estado seja realmente esse Estado esperado. Esse Estado esperado, né? O Estado ideal, digamos assim, idealizado. Sim. Verdade. Mas, ainda sobre isso, aquela passagem lá de Deuteronômio, que Deus mandaria, bora botar assim, um profeta igual a Moisés, olha, seu Luiz, como as questões religiosas, elas são empolgantes, que levam ao estudo, ao conhecimento, mas também, por outro lado, podem causar muitos problemas. Eu vou dar um exemplo desse caso específico aí. A gente já tem, o que a gente viu aqui no mundo, a cristandade, esses embates com questões cristãs. Tá certo? Eu falei aqui do capítulo 7, lá de Isaías, 3. Tá, agora, bora sair um pouco do foco da cristandade e chegar no islamismo. O islamismo entende que essa passagem de Deuteronômio que fala da chegada de um outro profeta igual a Moisés, tá vendo? Moisés estava onde? No deserto. Maomé profetizou aonde? No deserto. Então, ele representa aquela profecia lá de Deuteronômio e se cumpriu com Maomé. Nada a ver. Agora, vai dizer para o islâmico, olha, não é verdadeiro isso. Ele é capaz de te matar, cara. Então, é muito complicado isso. O Mahdi também, né? O Mahdi aquele que retorna, exatamente. Mahdi. A gente também tem uma ideia parecida com isso. Mas essa questão lá do Deuteronômio, eu não lembro agora o capítulo, a explicação que se tem, que aquilo seria referência não a um profeta específico, e sim aos profetas que vieram na esteira de Moshe. Até porque ele fala do falso profeta também ali, né? Sim. Então, aquele que não falasse as palavras e não se cumprisse o que Deus estava falando, seria considerado falso profeta. E seria morto pelas pessoas lá. E Reis tem uma referência dessa. Em cada época, né, Marvin? Em cada época sugeria um profeta, né? Sim, em cada época sugeria um profeta, exatamente. Sugeria um profeta, exatamente.
que foi importante para solidificar a fé no eterno Deus, no eterno verdadeiro. Rabino, essa questão de haver alguns grupos que não aceitam o Estado de Israel como o Estado que foi prometido por Deus, existe algum grupo desse que aguarda, por exemplo, uma vez eu vi um rabino dizendo que o Mashiach é a maior demonstração de poder do Eterno será a maior demonstração de poder do Eterno na Terra. Então, existe a possibilidade de algum grupo desses estar aguardando aí um Mashiach, digamos assim, um momento mágico de alguma coisa sobrenatural acontecer, para que eles entendam que esse é o Mashiach, de alguma forma, assim, sobrenatural. A gente foi muito influenciado pela cultura cristã, né? Nesse ponto de acreditar que o Mashiach será um homem, haverá momentos mágicos na Terra. Então, existe um grupo que acredita dessa forma? Olha, os grupos ortodoxos, em geral, eles não comemoram, por exemplo, o dia da independência de Israel, que é aquele 5 do mês de Iyar, mais ou menos em maio. Não comemoram, alegando que o Estado não representa em nada para eles em relação ao Messias. E o Messias tem que fazer o papel deles. Dentro desse quadro ortodoxo, tem os mais radicais, que dizem que se a gente pensa assim, a gente não pode ficar na passividade. Esse Estado que está aí é um Estado profano, é um Estado contra Deus, então devemos lutar contra esse Estado. Então são aqueles que eu falei que foram até lá no Irã, são aqueles que queimam a bandeira de Israel em frente à ONU, lá nos Estados Unidos, tá certo? São aqueles que vão para a terra de Israel para viver no lado palestino, no lado judaico. Então, eles, de fato, esperam um Messias que venha com características, apesar de dizerem que não, que é um Messias humano, a gente ouve falar bem isso, mas eles dão muitas coisas, ou dão muitas forças para esse Messias. ênfase, né? E que dá a entender que esse Messias seria um certo poder espiritual, assim, muito grande. Ou então, por exemplo, alguém me diz assim, não, o Messias, ele vai ser uma pessoa tão espiritualizada que ele vai enxergar alguém, uma pessoa ímpia, e só pelo sopro dele, a pessoa pode morrer. Essa é uma passagem lá em Isaías, capítulo 9, lá, e 10. Tá certo? Vocês podem ver lá. E, como eu disse, uma referência ao Ezequias. Só que ele é uma projeção, não é uma coisa literal, para tu entender assim. Está dizendo que através do rei justo, quando ele deu uma sentença, se a pessoa for condenada, a pessoa vai morrer, o perverso. Mas não é que ele fala, e a fala dele em si já está matando a pessoa que está sendo condenada. Vai morrer pelas mãos naturais que a gente está vendo. Então, mas nessa visão judaica, desse modelo, eles seguem, pelo que parece, bastante essa questão de um Messias com essas características, digamos assim, acima do normal. Vamos dizer assim, acima, pode usar um outro termo, acima do normal. Que terá uma capacidade imensa, que ele vai ser uma pessoa, um rei Davi da melhor qualidade, praticamente sem erros. É assim que se espera. Mas para essas pessoas mesmas, a pergunta é, vai ter o Messiasinho? Ele vai ser igual? É uma pergunta difícil. No meu ponto de vista, se ele for um ser humano, um homem, claro que ele vai ter uma família e vai ter filhos, né? Aí vai ter o Messiasinho, né? Vai ter o Messiasinho. E se ele tiver o Messiasinho, porque a pergunta é importante. Porque se é alguém assim, então ele vai ter alguns tipos de problemas que todo mundo acha que tem.
tem que arranjar uma mulher, tem que se Esposa. dar bem com ela, uma esposa, tem que arranjar, tem que ter filhos, o filho não pode ser um revoltado contra ele. Tudo pode acontecer. Em todas as famílias acontece isso. Do próprio rei Davi aos filhos, a confusão que foi lá. Então, se vai ter o Messiazinho, o mundo parece que continua natural. O mundo continua, então, as mesmas coisas que a gente conhece. Então, essas são as perguntas que a gente está só dando aqui uma pitada para a gente discutir mais adiante, com mais profundidade. Rabino, o Olam Rabá é aqui, né? Sim, falando de Olam Abá, seu Luiz. Olam O Olam Abá. Rabá é aqui, né? Mas deixa eu lhe explicar. Mas deixa eu explicar agora do Olam Abá, em poucas palavras. Não tem aquelas duas árvores? Sim. Do mal e a árvore da vida. É dito que a árvore do bem e do mal seria a árvore do corpo e Baolam Hazé. E a árvore da vida é da alma, é do Olam Abá. Então, a história é assim: Olam Abá, mundo vindouro, de um ponto de vista, se entende ele linearmente, como eu falei. Criação do mundo, vai andando na história assim, linear. Chegar no final, tu chega no Olam Abá. Mas o Olam Abá continua. Sim. Isso é uma coisa. Quando a gente morre, a pergunta é: eu vou para o Olam Abá? Tá, mas o Olam Abá não é agora, é só lá no final. Tá, mas aí a gente não pode confundir. Linearmente, é nesse mundo físico aqui que a gente conhece. Sim. Num plano espiritual, é atemporal. Tu não tem mais a figura do tempo. Entendo. Então, o que está sendo feito para amanhã ou para depois, no mundo espiritual já está acontecendo agora. Sim. Então, o Olam Abá é aqui, o senhor está falando que é verdadeiro aqui, mas do ponto de vista espiritual, ou seja, da alma. Nós estamos vivendo aqui nesse mundo com o corpo e com a alma. E a nossa alma está ligada ao mundo da árvore da vida. Interessante também, né? É interessante demais isso aí. Isso é muito interessante. Esse versículo que está em Isaías, capítulo 2, que fala: e a lei sairá de Sião e de Jerusalém virá a palavra do Eterno. Quem que vai cumprir isso? Quem que vai... isso é o Mashiach? É esse homem que vai fazer com que essa lei chegue até todas as nações? Claro, é Deus que vai a Torá pertence ao Eterno, né? A Torá é do Eterno. Mas esse homem, ele é um instrumento do Eterno. Como é que essa lei sairá de Sião, de Jerusalém, e virá a palavra do Eterno para todas as nações? Como é que você vê isso aí? Se a gente entender, tá certo, que isso deve acontecer de uma maneira milagrosa, digamos assim, ou seja, acima do normal, fora do normal, então o Messias não pode ser uma pessoa tão normal. Tem que ter essas capacidades para poder executar isso. E aí, isso também é um perigo, de uma outra maneira, que a pergunta é: esse Messias vai ser um semideus? Aí a gente pode cair no mesmo erro do cristianismo. Se elevou tanto a figura do Messias que foi obrigado a dizer: não, o Messias é o próprio Deus. Não só ele é o filho de Deus, ele foi aumentando de cargo, né? Ele era um rabino, de rabino ele passou para ser Messias, e Messias passou a ser filho de Deus. Não, ele é o próprio Deus, cara. Ele é o próprio Deus, é ele. Então, esse é um problema. Depois passou a JC. E diga essa passagem, seu Nilson, que, na verdade, isso foi um erro, no início, de judeus. Primeiros cristãos eram todos judeus. Então, de fato, acontece isso. Tem ideias que dizem isso. O Messias vai ter essa capacidade toda de fazer essas mudanças assim, radicais. Apesar que, ou seja, na literatura, quando você lê os textos, a gente lê os textos, tu vê coisas diferentes. Tem sábios que falam dessa maneira e outros sábios, como posso dizer, minimizam ao máximo essas passagens. Para terminar nosso comentário, Vovô, que hora que acaba? Daqui a 2 minutos. Espera aí.
como o senhor Ulisses está também com o filho, teu filho, né, Ulisses? Então, aqui. É meu filho, Rabino. Para terminar, é dito o seguinte, quando o Talmud fala aquela passagem lá em Sanedrin 92, várias opiniões, tem uma opinião lá que acaba sendo a opinião e tem uma validade de halachá, é um sábio chamado Samuel. O que o Samuel disse? Ele fala o seguinte, não há... O meu irmão tem quando Bora ver aqui, então me ajuda aqui, vou falar aqui. Então, o Samuel diz o seguinte, não há diferença entre o nosso mundo, esse daqui, e o mundo da chegada do Messias, a não ser num ponto. Qual é o ponto? Que o povo de Israel não estará sob a égide de outros povos. Vai ter independência. Então, se é assim, parece que corrobora mais da terceira opinião que a gente deu lá no começo. A gente vai ver com certeza as coisas. É bem mais... Continuar das nossas aulas. Dá tchau para os nossos amigos. Valeu, Rabino. Tchau. Nada, senhor Nilson. Um prazer para nós também. Ulisses, um abraço. Um prazer, abraço, Rabino. Também. Shabbat Shalom, Rabino. Todos os outros que estão aqui acompanhando a gente. Shabbat Shalom para vocês.